Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Alexandre Martins. Estamos retornando para mais uma aula, nosso curso de teologia. Eu faço votos e peço em orações que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesse mês, que eu tenho certeza que nós vamos estar aprendendo muito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Que a palavra do Senhor ela possa vir enriquecer ainda mais as nossas vidas, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor, como nós estaremos estudando nesse mês, né, nessa revista, falando um pouquinho sobre os evangelhos e os atos, estudando um pouco sobre a vida dos discípulos, né, estudando um pouco como eles tiveram o seu chamado, como eles se encontraram com Cristo, como eles desempenharam muito bem, né, o seu papel como um vocacionado por Deus, né? Nós estamos nesse mês, nós vamos estar estudando, e nessa primeira aula nós vamos estar falando sobre o livro de Mateus, estudando um pouco sobre o livro de Mateus. Irmãos, o livro de Mateus é sensacional, é muito gostoso estudar, porque a gente aprende grandes verdades, daquilo que o Senhor veio mostrar para nós, daquilo que o Senhor veio trazer para nós, né? E nós às vezes somos levados a pensar que um evangelho é parecido com o outro, é copiado do outro. Não, cada evangelho teve a sua função, teve o seu direcionamento, né? O Espírito Santo de Deus, que nós falamos muito nas outras aulas, né? Que foi direcionando tudo, que foi a pessoa que foi conduzindo os escritores, e nos evangelhos nós vemos que não foi diferente. Deus tinha uma mensagem específica para cada um do povo, e ele foi usando esses homens para escrever esses livros, e foram grandemente inspirados por Deus, e as pessoas foram grandemente abençoadas por Deus. E isso é que nós vamos aprender, né, no livro de Mateus. O livro de Mateus tem grandes verdades para nos ensinar, verdades essas que vão mostrar muito para nós também a realidade que nós estamos vivendo, que o mundo vive, essa dificuldade tremenda que o mundo passa. Nós vamos ver que é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Espero que você tenha uma ótima aula, espero que você tenha momentos extraordinários com Deus, e que o Espírito Santo venha falar grandemente na sua vida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Mateus, né? Algumas pessoas vão pensar, vão entender e vão achar que Mateus, o que nós entendemos, o que nós conhecemos, não é esse o Mateus que tenha escrito o livro, né? Alguns estudiosos eles vão dizer isso, eles vão testificar isso, mas verdade é que foi realmente o Mateus, apóstolo de Jesus, né? Nós vamos ver grandes curiosidades do livro de Mateus. Por que Mateus é tão enfático no que ele escreve? Porque ele apresenta a verdade dessa maneira que ele apresenta, né? E a gente vai ver assim que o contexto todo de Mateus é muito legal e vai nos enriquecer grandemente. O que nós podemos ver já sobre o livro de Mateus, que é o livro mais longo e fala aos judeus convertidos. Gente, quando a gente pega, por exemplo, as parábolas que Mateus apresenta, a gente vê que ele não tem essa preocupação como os outros evangelhos de ter que explicar tantas parábolas, e ter que trazer as parábolas ao pé da letra, né? Eles não entendem, precisa ser explicado, e ele não tem essa preocupação. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque Mateus ele está escrevendo para um público em particular, está escrevendo para os judeus, ou seja, pessoas que já estão acostumadas com aquele contexto. Então, quando ele faz uma parábola, quando Jesus fazia uma parábola, Mateus não vê a necessidade de explicar essa parábola, porque é muito fácil, algo que eles estavam vivendo, do cotidiano deles, então não havia essa necessidade. Mateus ele vai escrever para essas pessoas. Ele vai escrever para eles e vai mostrar para eles assim que o Cristo veio para isso, o Messias prometido, aquilo que Isaías há muito tempo profetizou, aquilo que Isaías há muito tempo falou. Mateus vem mostrando e deixando bem claro que esse Messias veio, né? Esse Messias veio cumprir toda a lei, veio cumprir toda a promessa, e esse Messias apresenta-se aos judeus. E nós vamos ver durante o nosso estudo, vocês vão ver principalmente durante todo esse livro, que os judeus em um determinado momento eles rejeitam o Messias, eles não aceitam o Messias, eles esperam um Messias guerreiro, eles esperam um Messias que fosse lutar pela causa deles, e nós vemos um Messias totalmente diferente, apresentando a paz, apresentando o reino de Deus, apresentando as boas novas de salvação, totalmente diferente, totalmente ao contrário daquilo
que o judeu ele estava esperando. Por isso que nós entendemos e sabemos que Jesus foi rejeitado e até hoje os judeus eles esperam a vinda do Messias. Até hoje eles aguardam esse Messias guerreiro, esse Messias poderoso, né, que eles não reconheceram. E é claro que seria uma outra aula, mas é muito bacana a gente comentar isso. E nesse momento a igreja passa a ser importante, porque nós vemos que é nessa renúncia, né, nesse ponto que os judeus negam a Jesus, eles não reconhecem a Jesus, é que a igreja é inserida no cenário. E cá estamos nós, né, fazendo parte, fazendo história também, né, e vai chegar o momento que os judeus eles irão ter que reconhecer o Messias como seu Salvador. Mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? O livro de Mateus, acredita-se que ele tenha sido escrito entre os anos 58 e 68. Né? A gente é levado às vezes a acreditar que o livro de Mateus foi o primeiro a ser escrito, e não foi. Né? O primeiro livro dos evangelhos a ser escrito é o livro de Marcos. Nós vamos ver na próxima aula, né? Mateus foi escrito um pouco depois, e isso também faz com que as pessoas acreditam que Mateus ele usou muito do que Marcos apresenta. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os livros, os evangelhos para a gente poder ler, em alguns momentos a gente vai perceber isso, que um está meio que plagiando o outro, meio que pegando o outro, né? Um deu uma olhadinha no outro, a não ser o caso de Marcos. Marcos ele é o primeiro, então ele não olha para ninguém, ele não tem uma referência nenhuma para poder escrever. Gente, fato é que Mateus, os estudiosos vão dizer isso, vão apresentar isso. Mateus, ele muito provavelmente, ele viveu, ele teve contato próximo com a família de Jesus. Muito do que ele escreveu, muito do que ele apresenta no seu livro, acredita-se que ele tenha pego direto com Maria e direto com os irmãos de Jesus. Então, nós devemos levar muito em relevância o escrito de Mateus, né? Porque a fonte que ele vai buscar as informações é uma fonte precisa. Acredita-se, como eu disse, que ele era amigo íntimo da família de Jesus, então ele teve informações privilegiadas. Né? A gente vai ver também no livro de Lucas, quando nós formos estudar o livro de Lucas, né, principalmente quando a gente vai estudar sobre Atos, a gente vai ver que Lucas vai falar muito isso. Né? E Lucas era um pesquisador nato. Né? Ele não só ouvia as informações, mas ele questionava e ele ia atrás da fonte. Né? Isso é muito importante. E eu deixo aqui um conselho para você, que é estudante de teologia, você que faz parte aí da nossa turma, que você também possa aprender e fazer dessa maneira. Né? Que você possa ser um pesquisador nato, que você não venha apenas reproduzir aquilo que as pessoas estão dizendo, mas que você venha também pesquisar e ter as suas próprias informações. Material é vasto, eu sempre digo aqui para vocês, tomem muito cuidado com o que vocês vão pesquisar na internet, tomem muito cuidado a maneira que vocês vão fazer essas buscas, né? Procure saber o site que vocês estão entrando, procure conhecer isso que você está pesquisando. A pesquisa é boa sim, mas ela precisa ser filtrada e precisa ser analisada com muita atenção. Né? O tamanho do livro de Mateus são 28 capítulos, e o foco de Mateus, o que Mateus quer apresentar em todo o seu livro é Jesus, o Messias prometido. Gente, faz todo sentido Mateus apresentar o Messias Jesus como o Messias prometido, porque era o que Israel esperava, era o que o judeu esperava. Desde o início, desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, Jesus ele faz a promessa, ele fala que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, diante dessa promessa, os judeus estavam esperando, eles acreditavam que em um determinado momento o Messias ia vir, né, o Jesus ia aparecer, ia resolver os problemas deles. Por isso que Mateus ele vai falar muito disso, e o foco de Mateus vai ser o quê? Apresentar Jesus como o Messias prometido. Fato é que o Messias apresenta-se, o Messias chega até eles, mas eles rejeitam o Messias, como eu já falei aqui. E a gente precisa entender também, né,
Porque às vezes a gente fala assim, mas eles rejeitaram, porque eles rejeitaram. Gente, mas não é tão simples assim. A gente precisa, às vezes, e isso eu deixo um recado aqui para vocês, às vezes a gente precisa entrar na história. A gente precisa pegar a palavra de Deus e tentar entender o porquê que as pessoas fizeram isso. Para nós é muito fácil da gente entender, da gente querer até julgar os judeus por eles não ter aceito, deles não ter recebido Jesus como o Messias prometido, né? Porque a gente tá tudo escrito pra gente, tá tudo mais simples, tá tudo mais fácil, mas vamos fazer um retorno, vamos voltar lá no século I, lá na época de Jesus, vamos imaginar que nós estávamos andando com Jesus, que nós conhecíamos Jesus, e aí a gente foi ensinado a vida inteira que nós deveríamos adorar apenas ao único Deus de Israel. E aí aparece Jesus, aquele que você conhece, aquele que era seu amigo, aquele que ia na escola com você, que era seu vizinho, e aí esse Jesus que é seu vizinho, ele chega para você e fala assim, eu sou Deus, eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que haveria de vir, você ia acreditar? É bom a gente sempre fazer essa reflexão, fazer esse paralelo, se colocar, né, no lugar do outro, para a gente poder entender, simplesmente, por que ele rejeita? A gente tem que entender que há um motivo para isso. Eles foram ensinados a vida inteira, e Mateus vai mostrar isso para a gente. Eles foram ensinados a vida inteira que só podiam adorar um único e verdadeiro Deus. Havia apenas um Deus, e agora aparece esse Jesus, dizendo que também era Deus. Então nós precisamos contextualizar, entender o contexto da história, entender a cabeça, a cultura dos judeus, aquilo que eles foram ensinados, para a gente poder compreender. É claro que tudo isso estava dentro do plano de Deus. Deus pensou isso desde a eternidade. Isso deveria acontecer, isso iria acontecer, mas às vezes nós precisamos pensar e ter um pouco mais, raciocinar um pouco mais antes de nós falarmos qualquer coisa. Eles rejeitaram sim, só que para eles também não era tão simples assim, porque eles tinham um ensinamento e esse ensinamento estava sendo quebrado, porque aquele Jesus que era amigo deles, que era parente deles, que era vizinho deles, se nós formos observar, a Bíblia vai nos mostrar que nem os irmãos de Jesus acreditaram quando ele falou. Só foram acreditar tempo depois, quando ele ressuscitou, é que os irmãos deles entendeu, que os irmãos de Jesus entendeu que ele era realmente o Messias prometido. Então vale a pena a gente fazer sempre, quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, faz sempre essa troca, tenta entender dessa maneira, que eu tenho certeza que as coisas vão clarificar melhor na sua mente e você vai entender melhor. Os judeus esperavam o Messias que fosse tirar o jugo dos romanos. Romanos colocando um peso grande em cima dos judeus, e os judeus estavam ali esperando esse Messias que fosse guerrear, esse Messias que fosse lutar, esse Messias que fosse vencer a causa deles. E o que acontece? Jesus vem pregando a paz, Jesus vem pregando o amor, Jesus vem ensinando coisas totalmente diferentes. Eles esperavam Jesus que viesse em cima de um cavalo, lutando, guerreando, e Jesus ele se apresenta na entrada triunfal em cima de um jumentinho, pedindo para você perdoar, pedindo para você que se baterem na tua face, você vira outra também. Se pedir para você andar uma milha, você anda duas. Esse era o Jesus que veio para eles, mas não era o Jesus que eles estavam esperando, né? E a gente precisa entender isso e levar isso em consideração. Jesus veio inaugurar um reino espiritual, o reino de Deus. Se nós observarmos durante toda a leitura que nós fomos fazer de Mateus, a gente vai perceber o quê? Que ele vai falar muito sobre o reino, né? O reino chegou até vós, o reino está próximo. Gente, a gente precisa entender isso, entender o que Jesus estava querendo dizer, né? O que Jesus ele pensava quando ele chegava para uma pessoa e ele falava assim, o reino de Deus está próximo. Ele estava falando de um reino próximo que viria, que ia ser amanhã, que ia ser depois, que ia ser algum dia, ou ele estava falando dele como reino? Ele é o reino. O reino está perto de vós. E o reino de Deus, ele vai falar no livro de Mateus 5 vezes. E o reino dos céus, apresentando o reino dos céus, ele fala 33 vezes. Gente, vale a pena a gente lembrar e pensar aqui e conversar um pouco sobre isso, né? Para a gente poder situar o tempo do livro, quando o livro foi escrito, uma coisa que é muito interessante para a gente é a gente levar em consideração o período em que o templo foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. E Mateus, em nenhum momento, Mateus vem relatar, em nenhum momento Mateus vem falar da destruição do templo, por isso que acreditamos que tenha sido por volta de
58 a 68, porque um fato tão importante, um fato tão interessante, se tivesse acontecido e Mateus tivesse presenciado, muito provavelmente ele teria colocado, registrado isso no seu livro. Então, por ele não ter feito esse registro da destruição do templo feito pelo imperador Tito, é que nós acreditamos que ele tenha escrito entre os anos 58 e os anos 68 depois de Cristo. Mateus apresenta 26 profecias do Antigo Testamento. Isso é muito interessante, porque Mateus ele vai fazer muita alusão ao Antigo Testamento, ele vai voltar muito ao Antigo Testamento para poder basear, para poder fundamentar aquilo que ele quer explanar, aquilo que ele quer falar. Por isso que ele vai sempre falar dessa maneira, e ele vai sempre voltar para o Antigo Testamento, porque os judeus era o que eles conheciam, era o que eles sabiam, e Mateus vai usar desse artifício, vai usar dessa ferramenta que ele tem, e ele sempre vai retornar às profecias para poder mostrar para os judeus o que ele está querendo dizer, e que esse Messias prometido era o qual que o Antigo Testamento estava falando. Esse Messias que chegou, ele estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e ele vai mostrar 26 profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus. O enfoque de Mateus é apresentar Jesus como mestre. Isso era importante para os judeus. Os judeus tinham muito disso, e tem até hoje, essa preocupação, esse desejo com a ideia do mestre, do rabi, de ser aquela pessoa que instrui, que ensina. E a gente vai ver muita passagem em Mateus, Jesus se apresentando como mestre, Jesus ensinando, e é muito legal que Jesus ensina, mostra isso para eles, vai ensinando eles e fala para eles assim: agora você coloca em prática. Essa é realmente a função do líder, é a função do mestre, é direcionar, é mostrar caminhos. O mestre de verdade é aquele que não entrega tudo, o que o aluno ele quer, mas é o mestre de verdade, aquele que faz com que o aluno ele vai atrás e pesquise mais, porque nós aprendemos muito mais quando pesquisamos do que quando temos respostas diretas e objetivas. Não, aprenda você também a pesquisar, aprenda você também a ir atrás. É claro que você pode e deve chegar no pastor, no presbítero da sua igreja, você pode mandar até para mim se você quiser algum questionamento. Alex, eu estou querendo saber sobre isso. Eu vou pedir para o pastor Gabriel passar o meu WhatsApp para vocês, para a gente poder conversar um pouco mais. Isso vai ser muito legal, vai ser muito bacana, e é bom tudo isso, mas nós apenas vamos estar direcionando você pelos caminhos que você deve percorrer. Jamais nós vamos estar entregando tudo para você, porque você vai aprender muito mais quando você estiver pesquisando por si mesmo. E isso é muito bacana, isso é muito legal, que nós possamos entender. E isso é uma grande verdade. Em Mateus, Jesus vai tratar muito das leis de Moisés, que eram 613 leis. Isso é muito legal, porque, como eu disse há pouco, Mateus ele vai usar muito do Antigo Testamento. Então ele vai apresentar muitas leis, olho por olho, dente por dente. Ele vai apresentar tantas leis e falar de tantas leis, porque ele vai entender e sabe que os judeus ele está muito familiarizado com essas leis. Então Mateus ele vai fazer uso disso constantemente no seu livro. A espinha dorsal de Mateus, vocês vão ver aí quando vocês fizerem a leitura da revista, é as bem-aventuranças. Gente, as bem-aventuranças é um momento crucial do livro de Mateus. É claro que tem algumas outras passagens que são interessantes, mas a espinha, aquilo que faz o fechamento mesmo do livro, que faz você entender o que Deus está querendo, o que Jesus está querendo, é quando ele vai para as bem-aventuranças. Quando ele começa a pronunciar as bem-aventuranças, a gente vê que ele está mostrando totalmente. Lembra que eu falei do reino? Que ele vem apresentar o reino de Deus, o reino dos céus, nas bem-aventuranças. Ele vem e apresenta o reino do modo que ele é. Que você possa fazer uma leitura muito detalhada do Sermão da Montanha, que você vai entender e ver as particularidades que tem dentro do Sermão da Montanha. E você vai conseguir entender realmente aquilo que Deus veio, através de Jesus, apresentar para a humanidade. Até então o povo pedia, o povo queria, o povo clamava, e nesse momento o Deus Todo-Poderoso, ele desce na terra e apresenta a maneira que é o reino dos céus. Nós vemos também no livro de Mateus, isso é muito interessante,
que Mateus era um publicano. Ele era um judeu que foi contratado pelos romanos para poder fazer esse trabalho que nem os romanos gostariam de fazer, né? Ou seja, a função de Mateus era ficar no cais, ficar no porto, para poder o quê? Aquelas pessoas que estivessem chegando ou estivessem indo, que essas pessoas pudessem pagar o tributo, pagar o imposto, né? E Roma cobrava um valor, né, para poder se pago, e Mateus ainda colocava um peso a mais, colocava um valor a mais, colocava uma porcentagem a mais, para que ele pudesse ficar com esse dinheiro para ele. E isso fazia com que os judeus olhassem para Mateus e não aceitassem Mateus de maneira nenhuma, porque isso para ele era uma traição, porque é um de nós, é uma pessoa que nasceu aqui e ele foi comprado pelos romanos e está colocando esse peso sobre o seu povo também. Então ele era uma pessoa que não era muito bem vista, as pessoas não gostavam, não queriam nem mesmo ter contato com Mateus. Gente, isso estou apresentando para vocês o cenário, né? O cenário em que Mateus viveu, o cenário em que ele foi apresentado e como ele foi colocado diante de Jesus, né? O livro de Mateus também vai apresentar para a gente algumas particularidades que tem só no livro de Mateus, né? E eu destaquei algumas aqui de dentro da revista que nós temos, e você vai ver que são coisas interessantes para a gente poder estudar, para a gente poder entender. E eu separei 4 aqui para vocês. A visita dos sábios do Oriente. Isso está em Mateus 2, verso 1 ao verso 15. E é interessante a gente entender essa particularidade, porque assim, a gente é levado a acreditar, todas as vezes que a gente vai pregar sobre o nascimento de Jesus, né, no momento que José está com Maria, né, no estábulo, e Jesus nasce, aí os magos do Oriente vão se apresentar, adorar a Deus naquele momento, adorar Jesus naquele momento, e eles levam presente, né, e os 3 magos levam 3 presentes. Gente, isso assim, é só para a gente poder entender que às vezes a gente está falando coisas que a Bíblia não fala. A gente apresenta coisas que a Bíblia não apresenta, e isso acontece muitas vezes, você vai ver. Quando a gente faz a leitura do texto, a gente vai ver claramente que Jesus ele recebe ouro, incenso e mirra, mas em nenhum momento a Bíblia fala que foram 3 magos que foram diante de Jesus. Então, quando você for apresentar o texto, você aprenda isso. Ele recebe 3 presentes, mas a Bíblia não está dizendo que ele foi receber, que foi até ele 3 magos, apenas recebeu 3 presentes. E os pesquisadores, os estudiosos vão entender que esses magos eles estavam numa caravana muito maior do que 3 pessoas. Eles saíram em viagem para fazer essa adoração, mas não eram apenas 3 pessoas. Ele recebe 3 presentes, mas acredito que nessa caravana havia muito mais pessoas que foram também a adorar a Deus. Isso é só para a gente entender e perceber que às vezes nós pregamos, às vezes nós ensinamos coisas que a Bíblia não ensina e precisamos tomar cuidado. Numa próxima aula a gente vai ver o que ocasionou, o que aconteceu, por exemplo, com Adão no Éden, por causa dele ter dito algo que Deus não falou. Gente, vamos aprender uma coisa: se a Bíblia não fala, se a Bíblia não diz, não fale também. Vamos lá. O massacre de Belém, né? O que aconteceu, por que ele precisa sair, que ele precisa correr, e o imperador querendo acabar com as crianças porque ele tinha medo, né, do seu reinado, porque a notícia era o quê? O rei nasceu, o rei dos judeus nasceu. Então, se esse rei nasceu, vamos já matar ele, porque aí eu não tenho o meu trono ameaçado. E nós vamos ver que o anjo fala com José e fala para ele: José, vai para o Egito. Depois que ele está lá no Egito, depois de um tempo, o anjo vai lá e fala para ele: agora você pode voltar, porque aquele que queria matar o menino já não vive mais, né? Que é a fuga do Egito. E o bacana da fuga do Egito, você vai ver na revista, eu achei muito interessante também, né, que todas as vezes, ou cena que a gente vê sobre a fuga do Egito, a gente vê Maria em cima de um jumento, em cima de um burrinho, e também vê José carregando os dois, né? Muito provavelmente, gente, muito provavelmente José tinha uma carroça para fazer isso. Não era apenas em cima do burro que ele estava levando a sua esposa e o seu filho. Ele tinha uma carroça para poder fazer. E é interessante também a gente observar que a atividade que José tinha era uma atividade
de carpintaria. Mas ele não era só carpinteiro, porque naquela época se trabalhava muito com pedras. Então ele também fazia essa parte, né, ele tinha essa profissão também, né, e exercitava muito mais essa função de pedreiro até mesmo do que carpinteiro, né. É algumas curiosidades que o livro de Mateus vai apresentar para a gente, né. E para nós encerrarmos essa revista, eu gostaria de falar com você sobre a estrutura do livro. Isso é para você colocar em pauta, para você sentar com a sua revista, com a sua Bíblia, e para você entender, né, toda a estrutura do livro de Mateus, né, que tem aí o nascimento e os primeiros anos de Jesus, né, como o anjo apresenta-se a Maria, né, toda aquela correria de sair com o menino e não ter lugar para eles poder ficar e ter que ir para um estábulo, né, é a primeira parte da estrutura, né, o começo do ministério de Jesus, né, a gente ainda vai falar muito sobre isso, né, Jesus se apresentando com 30 anos para o seu ministério, né? Jesus, a última aparição dele é com 12 anos, depois ele só volta com 30, são 18 anos aí que nós não sabemos qual foi a situação de Jesus, o que Jesus pudesse ter feito, né? Algumas pessoas tentam inventar, tem alguns livros apócrifos que falam alguma coisa nesse sentido, mas a palavra de Deus não fala nada, a palavra de Deus não mostra nada. O ministério de Jesus na Galileia, viagens de Jesus para a Galileia, Jesus teve a maioria das pessoas que seguiam ele, que estavam com ele, né? Ele vai buscar nesses lugares, é muito interessante. O último ministério de Jesus na Galileia, ministério de Jesus na Judéia e na Pérea, a semana da paixão, né, a ressurreição e a grande comissão. Isso é a estrutura do livro de Mateus, a estrutura daquilo que Mateus vai apresentar para a gente e a maneira melhor para a gente poder analisar Mateus e estudar esse livro que é fantástico. Gente, dentro do livro de Mateus há muita coisa a ser estudada, a ser aprendido. E como eu disse nas outras aulas, a Bíblia não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser estudado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o livro de Marcos e eu faço votos e peço a Deus que Deus abençoe muito a sua vida. Uma boa aula para você e Deus te abençoe.